Já estamos de volta com o programa Consciência Próspera. Hoje está todo esportivo aqui. A gente no intervalo, saímos, fomos até o corredor, fizemos um Cooper e voltamos aqui para o estúdio. E aqui no estúdio está super fresquinho, porque São Paulo hoje está bem quente, né? E nós estamos hoje recebendo aqui no segundo bloco do programa Consciência Próspera a coach, e o currículo dela é enorme, Suzy Fleury. Suzy, seja bem-vinda aqui, Consciência Próspera. Senhor. Vai falar sobre o tema sobre esporte, lições e emoções. Que tema interessantíssimo para correlacionarmos com empresa, desenvolvimento financeiro, desenvolvimento consciencial, desenvolvimento global. Uma coisa bem interessante para nós abordarmos aqui nesse nosso bate-papo. Mas antes de tudo, gostaria que você passasse um pouco para os nossos convidados, um pouco da sua história. Como é que você começou a estudar esse assunto tão intrigante? Uma mulher, que as pessoas falam assim, a mulher não entende de futebol, a mulher não entende de esporte, a mulher não entende. Como é que uma pessoa se pôs, assim, se colocou, escolheu, né? Como é que se apaixonou por um tema assim que é esportes? Como é que foi isso, Suzy? Olha, eu não entendi de esporte, né? Especialmente do futebol, onde eu tenho atuação nesses últimos anos mais intensa. Entendo. Mas por conta de trabalhar com empresas, eu busquei no ambiente esportivo um cenário como uma metáfora para aprendizagens como motivação, trabalho em equipe, liderança, a questão mesmo de você lidar com resultados favoráveis e desfavoráveis, porque é muito fácil você lidar com os favoráveis. Sim. E se perder muitas vezes, mas como sair de situações tão delicadas. Olhando para o cenário esportivo como uma grande metáfora. Sim. E trazendo para o esporte, para o empresarial, num dos trabalhos que eu fiz em Atibaia, eu conheci o Vanderlei Luxemburgo, que assumia a equipe do Palmeiras. Sim. Em 1993. Apresentei alguns argumentos para vender meu peixe. Sim. Junto com ele. Não o convenci imediatamente, porque ele me perguntou ao final, você pode entender muito bem de psicologia, mas você entende de futebol? E eu fiquei naquela situação delicada, espontaneamente falei que não, mas estava à disposição para esse aprendizado. Passei a frequentar a equipe do Palmeiras, acompanhar os treinamentos, os jogos. Tive uma segunda situação onde ele falou, esse negócio de mulher não vai dar certo, não dá mesmo, porque o ambiente é muito masculino, porque às vezes ele Sim. falava algumas palavras mais masculinas, né? Alguns palavrões, e sempre se dirigia a mim me pedindo desculpa, e eu falei, não, eu estou nesse ambiente, né? E faço parte desse ambiente. E quando ele falou, não vai dar certo, eu digo, olha, você tem 3 filhas e uma esposa, então são 4 mulheres na sua vida, você não vai fechar as portas para que uma delas possa um dia escolher fazer a opção de trabalhar como psicólogo do esporte. E aí Sim. a gente começou a se acertar no sentido de adequar uma figura feminina profissional dentro desse contexto. E até hoje, né, eu comecei em 93, eu estou cada vez mais encantada e agora muito entusiasmada com o Brasil 2016, né? Olha que ótimo. 2014, 2016. E você também teve participação na própria seleção. Como é que foi essa experiência de estar participando, representando ali como uma psicóloga dos esportes, essa psicóloga dos esportes, junto a uma seleção brasileira? Bom, comecei com o Vanderlei, tive atuando com alguns outros profissionais, mas minha trajetória até a seleção foi muito ligada às equipes que o Vanderlei liderava. Entendo. Então, com isso, houve uma confiança e uma assimilação do trabalho. A gente já sabia mais ou menos, ou profundamente, muitas vezes, né, como atuar, como implantar o trabalho, e uma vez que ele tenha sido convocado para ser o líder maior de uma seleção brasileira, seria natural ele levar as pessoas com as quais ele trabalhava naquela oportunidade. E eu tive o privilégio de fazer parte da comissão técnica, né, e de participar de algumas competições, Copa América, Copa das Confederações, pré-olímpico, o Mundial, que a gente estava também na campanha Sim. do Mundial, e a Olimpíada de Sydney, que foi um grande presente que os deuses me proporcionou, e é uma Olimpíada, né? Conte aqui, já que a gente está falando de emoção, conte um fato emocionante que aconteceu nessa Olimpíada de Sydney. O maior deles, Sim. né? Maior deles. Eu estava dentro da concentração e era muito interessante porque eram alojamentos que não eram verticais, eram horizontais, pequenas construções de primeiro andar, né? E eu tinha um atleta sentado escrevendo numa cadeira de apoio. Eu cheguei para ele, era o Edu. O Edu era atleta do São Paulo, um jovem atleta,
E eu falei, Edu, o que você está fazendo aqui sozinho? Era uma hora de repouso. Ele falou assim, eu estou casando. Eu digo, como? Essa cara, eu digo, como você está casando? Antes de ser convocado, eu já tinha agendado o meu casamento. Eu tive que decidir na hora da convocação se eu casaria ou se eu viajaria. E eu arranjei uma terceira opção, que foi, eu viajo e caso por procuração. E eu tenho essa foto para mostrar. Nossa. Se um dia me perguntarem, é verdade? Tenho essa foto para mostrar. E o Edu, que agora retornou da Europa, né, e está aqui no futebol brasileiro. Emocionante mesmo, já pensou? Tem também uma outra do Guga. O Guga estava com problema, se embarcava, se não embarcava, questões aí de patrocínio. E no dia que ele chegou, depois de 32 horas, porque é muito distante, né, uma viagem muito cansativa, ele chegou na hora do almoço e era dia do aniversário dele. Então eu tive o privilégio de almoçar com o Guga no dia do aniversário dele, na Vila Olímpica de Sydney. É muito privilégio. E quando a gente olha para uma Vila Olímpica e tem assim uma noção de dimensão de espaço, você conhece o IMB. Mais ou menos, o refeitório era daquele tamanho. Então você almoçava aqui do lado da equipe de vôlei, o basquete americano, os grandes nadadores americanos, ou outras equipes muito conhecidas. Então, era uma grande festa. E isso seduz. Também é um grande perigo para o atleta que fica muito entusiasmado e encantado com o extra, né, que o esporte de competição acaba oferecendo. Muito bem. Pelo que eu entendi, então você trabalhava na área empresarial e depois começou a trabalhar na área dos esportes. Aí então a gente vai fazer um jogo, então, voltando um pouco para isso. Então, qual é os exemplos que você retira, por exemplo, dessa outra metáfora, esportes, para aquela pessoa, por exemplo, que está começando uma empresa ou ele tem um empreendimento? Que lições você poderia compartilhar com essa pessoa? E eu compartilho até com os teus ouvintes, né? Sim. Quem está nos acompanhando nesse momento, que na realidade, quando a gente se coloca na frente de um esporte como um telespectador, como um torcedor, sim, nós temos uma ligação muito afetiva de entretenimento. A gente vai se divertir ou sofrer muitas vezes com essa situação. Mas o esporte é uma grande fonte de aprendizado. Então, se você se coloca na simples condição de aprendiz, ali nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a questão do resultado. Resultados favoráveis e resultados desfavoráveis. Quando a gente olha para o placar ele só reflete aquilo que a gente fez dentro de campo, né? E eu, com esse placar favorável, eu tenho que aprender uma lição também favorável para a minha vida. Por exemplo, o Phelps ganhou 7 medalhas olímpicas numa única competição. E saiu daí e foi para as drogas. O que se aprende, né? Quer dizer, que meta é essa de ir para o pódio, chegar no topo do mundo e se perder como homem? Isso é uma lição que a gente pode tirar favorável a partir de uma situação desfavorável. Então, a questão de resultados, de liderança, como trabalhar em equipe, estabelecendo uma equipe buscando o objetivo, mas com base em princípios como confiança, respeito e sinceridade. Como você pode buscar capacidade de superação a partir das observações que a gente faz, o limiar entre o possível e o impossível. Isso tudo nós podemos e usamos na empresa, porque a empresa é um grande time. Sim. Que busca resultados e precisa de estratégia para chegar nesses resultados. Basicamente é isso. Então, deixa eu só avisar aqui nossos amigos internautas que estão acompanhando que a Suzy Fleury é a fundadora da Academia Emocional e ela trabalha com coaching, né? Trabalha com coaching também nessa área, e esse trabalho essas experiências que ela teve no esporte também auxilia, inclusive, para ter outras visões, né, de trabalhar com pessoas. Nesse seu trabalho de coach, vamos primeiro ir para o básico, né? O que seria o coach para aquele que está ouvindo pela primeira vez? Samuel, você sabe o que é cocheiro? Já ouviu falar nessa profissão antiga aí, aquele que dirigia aquela carruagem? Uhum. O cocheiro é uma figura que é o coach, né? Aquele que transporta, aquele que vai acompanhar os coaches, que são os clientes, de um ponto A para um ponto B, a partir do coaching, que era o processo, que é o movimento, né? Então, basicamente, onde você está atualmente? Eu estou com uma situação problema. Ok, esse é o A. Onde você quer chegar é o B. Do A para o B, C é a estratégia. D, ação. Porque se eu tenho uma ação estratégica e sei para onde eu estou indo, eu vou fazer de uma forma muito mais produtiva. A minha ação me gera um resultado, sim, um aprendizado e uma melhoria contínua. São os 7 elementos do coaching, né? É um método para que a gente possa começar a pensar, raciocinar estrategicamente
desviando o nosso foco de atenção da situação problema para a situação ideal e começar a estabelecer estratégias que possam me conduzir. E o primeiro passo é o grande, né, ponto de partida para a gente começar esse movimento. E uma coisa bem interessante nessa sua fala do processo de coaching, inclusive, né, que a gente vai relacionar agora com o título da proposta do programa, né, falando sobre emoções. Qual a importância, então, das emoções para essa pessoa que, por exemplo, tem um objetivo? Como é que você lida com essas emoções em relação a essa pessoa que está passando pelo processo de coaching? Às vezes, nossas emoções é o nosso combustível. Sim. Então, o que eu penso... Nossa, vou encontrar o Samuel, que legal, faz tanto tempo que eu não o vejo. Uma pessoa querida para mim. Eu começo a sentir emoções favoráveis. Isso vai refletir no que eu faço. Então é importante perceber que as minhas emoções, elas são resultado do que eu penso e não do que me acontece. Olha só, eu estou dentro de um avião, a aeromoça servindo refrigerante, cai refrigerante no colo de 4 pessoas, 4 executivos diferentes. Sim. O comportamento será o mesmo? Não, por quê? Porque não é o refrigerante que caiu no colo de cada um, é como cada um interpreta. Aí tem o depressivo, dor, vida, azar. Ele começa a se autoflagelar. É uma questão de vitimização. Ele se sente vitimado. Se auto-vitimar. O raivoso vai falar, você não podia fazer isso comigo, você é uma irresponsável. Ele joga para o outro. O depressivo para ele mesmo, o raivoso para o outro. O ansioso, ele já tem uma perspectiva de futuro. E se manchar, será que vai dar tempo de secar para chegar na reportagem lá com Samuel? O quarto é o realizador. Ele já vai focar onde? Não na situação problema para gastar energia à toa. Ele vai focar, ok, essa situação problema, a minha meta é secar. Quais são as alternativas? Eu vou buscar um paninho, vou levantar, vou ao toalete, vou analisar cada uma das alternativas, escolher uma delas e implementar, fazer a coisa acontecer. Então, até tem uma dica fantástica. Eu vou perder cliente dando essa dica, mas vale a pena. Aproveitem, é especial. Ana Maria Braga, ela venceu 2 cânceres. Então ela diz o seguinte: se esse problema que está te acontecendo nesse momento não tiver nenhuma consequência ou uma repercussão na sua vida daqui a 1 ano, não gasta energia à toa, né? E vai para outra, vai buscar a solução rapidamente, porque as nossas emoções, elas são muito preciosas para a gente estar gastando com pequenos problemas do nosso cotidiano. É uma coisa bem interessante isso. Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu tenho um objetivo, quero fazer isso. Às vezes é tão racional e não tem aquela emoção envolvida com isso. A pessoa, então, quando vai escolher uma meta, um objetivo, alguma coisa que ela quer alcançar, tem que ter esse envolvimento mesmo da emoção para ter o combustível, senão ela não consegue. Talvez, a emoção, inclusive, eu acho, na minha opinião, ela é o combustível do motivo da ação, né? Dessa motivação, né, que a pessoa vai desenvolvendo. Né? Nós temos 5 emoções básicas e primárias, que é a Marta: o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o amor. Né? Então, sabendo gerenciar ou ter sob o seu controle, né, as emoções que podem estar desviando as suas ações para aquilo que você quer, porque o atleta pode chutar a bola e fazer um gol com raiva, mas ele pode se desviar chutando a canela de um adversário e ser expulso. Então ele se afasta, né? Sabendo administrar, você vai ter muito mais produtividade, e tem uma técnica para isso. Imagina quando você estabelece o objetivo bem construído, com prazo, com evidências. Imagina você conseguindo isso. E deixa a pessoa viajar. Vai lá naquele futuro. Imagina você encontrando uma pessoa muito importante na sua vida. E de repente, quando você está nesse momento de imaginar a cena, o coach pergunta: o que isso te traz? Aí vem as emoções e os valores. Aí você conecta com esse futuro e as tuas energias ou capacidade de superação passam a ser um aliado e não contra. Muito bem. Vamos aqui a participação aqui via chat. O Luiz Antônio. Estou assistindo daqui da Bahia a esta maravilhosa entrevista. Parabéns à equipe, parabéns à doutora Suzy pela sua competência e conhecimento. Aí o Luiz Antônio está acompanhando a gente. Beijo, Luiz Antônio. Que maravilha, viu? Muito bom. Uma das coisas bem interessantes, né, que em relação ao coaching.
que normalmente as pessoas falam assim, o coach ele é um terapeuta, ele vem, vai solucionar essas coisas, e é um mito, né? É um mito, ele tem uma proposta de ser um facilitador do processo. Inclusive, o responsável pelo resultado é a própria pessoa. Eu diria para você o seguinte, olha, Michelangelo, ele foi muito feliz quando ele diz o seguinte, a obra dele, né, a escultura, como é que ele faz aquela escultura aparecer ou acontecer? Ele só apara, né, o que está sobrando, e aí a arte se apresenta. O ser humano é um tesouro de possibilidades, né? Nós, coaches, vamos, através de um processo de questionamento, a gente pergunta, facilitar essa autoconsciência, essa percepção de quem ele é, onde ele está, o que ele quer, e os recursos que ele já dispõe para chegar onde ele quer. Né? Então, a gente vai acompanhando e, através desse processo de autoconsciência, de reflexão, pensar, ele vai três coisas. Aumentando a capacidade de enfrentar as situações, sim, resolver problemas através da técnica de resolução de problemas. Lembra aquela do refrigerante? Qual é o problema, minha meta? Alternativas. Analisa alternativas, escolhe e decide e implementa. E atitude mental positiva. Aquela de você, diante de uma situação de dificuldade, de provocação, você buscar a sua melhor atitude para enfrentamento. Muito bom. Uma coisa bem interessante, a gente está chegando aí no momento das perspectivas de Olimpíada, Copa do Mundo aqui no Brasil. Na sua visão como psicóloga, coach, outras mais formações, desenvolvimento humano, qual é a sua visão, a sua perspectiva para esses novos fatos relacionados com esportes aqui no país, no Brasil? Qual é a sua perspectiva? Como é que você vê? Você também está bem engajado em várias coisas relacionadas com os esportes. Como é que é a sua perspectiva? O que você poderia dizer para nós brasileiros que vai passar por um processo como esse? Quais são as dicas de um coach ou de uma psicóloga em relação a isso? Eu tenho um sonho. Adorei. Que cada vez o esporte tenha mais ligação com a educação. Uma fonte de formar pessoas, indivíduos, dentro de um contexto social, de inclusão. Um Guga, né, ele mobiliza em termos de inspiração uma nação, por conta de resgatar o quê? Os sonhos, a possibilidade, e trazer a pessoa para o esporte. Quando entra para o esporte, um esporte especialmente assim com uma estrutura que dá apoio, ele está mais afastado das drogas, do álcool, até daquele contexto social, familiar, do qual ele está inserido e que ele precisa sair de vez em quando para poder respirar. Mas é mais do que isso, é uma fonte de educação. Nos Estados Unidos, o modelo esportivo, ele está associado, agregado à questão de um atleta que está no esporte, ele tem que estar representando alguma universidade, uma escola, e isso infelizmente ainda não é uma política do nosso país. Mas com todos esses dois movimentos que nós iremos viver, sim, e com a atração que nós vamos, né, de alguma forma promover para o mundo, talvez a gente tenha algumas lições ainda a aprender e poder colocar o esporte onde ele merece, que é nesse patamar de educação. Nossa, muito interessante a sua colocação, gostei muito, e ainda me fez pensar, inclusive, porque aqui no Brasil se tem uma mentalidade de que um jogador de futebol não precisa nem estudar. Aqui, gente, aqui, mas isso é uma pena que se pense, né? Assim, né? Porque a educação faz toda a diferença, a pessoa, como lidar numa entrevista, como lidar na comunicação, como administrar as suas finanças, como você lidar com todo o processo da vida, porque não é apenas ser um atleta, né? Você tem toda uma relação com outros seres humanos. Né? O que é ser humano, porque veja, infelizmente eu ainda dou esse exemplo com dor no coração, porque um dos maiores craques do planeta, que é o próprio Maradona, sim, não é um exemplo de homem realizado e feliz, né? E que teve muitos, né, altos e baixos na carreira, porque assim, dentro de campo se reconhece como atleta, como jogador. Sim. Mas fora dele, ele não se reconhece como homem e fica. E o esporte ainda não tem ou pelo menos o futebol, né? Eu acredito que o Comitê Olímpico já esteja muito mais preocupado com esse tipo de ação, né? de influenciação. Muito mais com o negócio, é uma peça de uma engrenagem, um atleta de futebol, um jogador de futebol. É uma pena, porque nós precisamos muito de homens, né, realizados felizes, porque a carreira, o percurso é muito curto. Sim. Ele rapidamente, em 2 décadas, segue viagem, né, com sua família e precisa, muito jovem, dar continuidade a uma história da qual ele se orgulhe também, que vá além de uma medalha olímpica ou de um título de mundial. Muito bem. Já recebemos o sinal aqui que nosso tempo já está acabando. Só vai dar tempo mesmo da sua mensagem final. Por favor, comunique para os nossos amigos internados que estão acompanhando
Qual a sua mensagem para todos eles que acompanham, que gostam dos esportes e que gostam também desse desenvolvimento humano? Eu aprendi no esporte que esporte é amor, porque nesse país a gente vê os atletas chegando onde eles chegaram, né? Ou chegam através de tanta luta, tantos momentos de superação. É amor. Então eu gostaria de deixar um beijo, né, para todos que estão me assistindo, em especial o Luiz Antônio que nos mandou aí um abraço, né? E vamos amar, porque o esporte promove, né, as melhores emoções em cada um de nós, ou pelo menos ele nos inspira para esse tipo de experiência, né? Obrigada pela oportunidade, Samuel. Eu que agradeço. Eu sinto aqui no estúdio também essa energia de amor, de inteligência que a Suzy tenta sempre transmite, né? Essa linguagem, essa fala tão clara, tão objetiva e tão inteligente, que também nos inspiram. E esse também é a proposta do nosso programa, trazer pessoas que nos inspiram a dar um próximo passo, em outro passo, com inteligência, com consciência, desenvolvimento e com integração, a pessoa ser íntegra realmente na vida, né? É um prazer enorme ter recebido aqui a Suzy Fleury. Demais mesmo, gratidão. Próxima, né? Até uma próxima. E a gente te espera na próxima semana aqui na TV Biosegredo com o programa Consciência Próspera. Até mais.